Cumprimentamos a todos os irmãos da ADVEC, todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. A paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, o telefone ainda é o mesmo, DDD de Maranhão, 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco pelo WhatsApp desse telefone, eu envio para você gratuitamente em PDF e também em PowerPoint. Estamos iniciando aí um novo trimestre com o tema Pilares da Teologia Prática. Você vê aí o endereço eletrônico para você adquirir a revista, o livro, também aí o WhatsApp da Nélia, para você adquirir também as revistas e o livro. Neste trimestre nós temos aí como comentarista o pastor Gilmar Vieira Chaves. E nós vamos estudar neste terceiro trimestre de 2023 as seguintes lições. Lição 1, o Ministério Pastoral. Lição 2, o Ministério Diaconal. Lição 3, Hermenêutica Bíblica. Lição 4, Homilética. Lição 5, Exegese Bíblica. Lição 6, Liderança Cristã. Lição 7, Discipulado Cristão. Lição 8, Plenitude Física, Emocional e Espiritual. Lição 9, Panorama do Antigo Testamento. Lição 10, Panorama do Novo Testamento. Lição 11, As Ordenanças da Igreja. Lição 12, Os Ministérios da Igreja. Lição 13, Os Dons Espirituais e de Serviço. Então procuraremos estudar sobre todas essas lições neste trimestre e você procure adquirir a revista e também esse livro que está aí, você está vendo, Manual Prático de Teologia. Hoje vamos estudar a lição de número 1, que tem por título o Ministério Pastoral. Então nós vamos ver aí o ministério que mais exige, né? Porque é o ministério onde o pastor é um coordenador de todo o trabalho da igreja. Ele tem que descobrir os ministérios que cada um tem e precisa encaixar cada um neste ministério para que a igreja funcione corretamente. Tem aí os ministérios de Cristo, que estão em Efésios 4:11, né? Aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então cada um desses ministérios deve estar em evidência e em pleno exercício. E além desses ministérios, aí temos os ministérios eclesiásticos, né? Aí pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né? Os auxiliares e os obreiros. E além desses, nós temos também os dons de serviço, que vai abranger aí governos, né? Tem aí o trabalho da secretaria, tem os líderes de departamento. Então tem aí o ministério local, tem o ministério de exortação, que é o encorajamento, tem o ministério de repartir, de presidir, de exercer misericórdia. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, nós vemos aí, tem aí os dons do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, milagres, dons de curar, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Em Efésios 4:11, temos os ministérios de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Em Romanos, nós encontramos no capítulo 12, versículos 6 a 8, aí ministério, exortação, contribuição, administrar, misericórdia. Aí 1 Coríntios 12, 28 a 30, nós temos socorros, governos. E ainda temos os ministérios eclesiásticos, né? Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e professores. Então, veja que isso aí é um resumo e o pastor tem que organizar tudo isso e colocar tudo isso para funcionar corretamente, para que a igreja cresça, desenvolva, né? Multiplique aí o número de membros, cresça mesmo, desenvolva, abra várias congregações. Então tudo isso tem que estar funcionando corretamente. Além disso tudo, temos aí o ministério da música, temos aí da família, da evangelização, e vai por aí, são os departamentos, né? Então são vários departamentos. Tudo tem que estar organizado e o pastor é que administra tudo isso. Então é um trabalho dificílimo, o trabalho pastoral. Se fosse tudo isso, e ainda seria pouco se nós ainda olharmos para o trabalho
de visitação que o pastor tem que fazer, de aconselhamento. Veja bem, tudo isso é trabalho do pastor. Ensinar, né? Aí, doutrinar, corrigir, exortar, tudo isso o pastor deve fazer. Então, nessa lição nós vamos ver aí os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o momento atual da história humana. Tópico 1, subtópico 1, a necessidade de líderes que sejam fiéis. Tópico 1, subtópico 2, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Tópico 1, subtópico 3, os critérios de escolha. No tópico 2, pastores segundo o coração de Jeová. Subtópico 1, Deus é o pastor dos pastores. Subtópico 2, o trabalho do pastor. Subtópico 3, os desafios do ministério pastoral. Subtópico 4, características do ministério pastoral. No tópico 3, a dignidade do ministério pastoral. Subtópico 1, esclarecimentos sobre o ministério pastoral. Subtópico 2, a responsabilidade de um pastor. Subtópico 3, a rotina de um pastor. No tópico 4, ética ministerial. Subtópico 1, seu relacionamento com o Senhor. Subtópico 2, seu relacionamento com sua família. Subtópico 3, seu relacionamento com as pessoas. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos. Então os irmãos façam um resumo, né? E depois que fizerem um resumo, façam outro resumo do resumo, porque são 4 tópicos, né? E o tempo fica difícil devido a ser o início de trimestre. O texto bíblico básico está em Jeremias 23, de 2 a 4 e de 18 a 22. Vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então Deus está falando a respeito do pastor das ovelhas que ele envia, que é Jesus Cristo, né? E esse pastor dá exemplo para todos os pastores, porque este pastor dá a vida pelas ovelhas. Este pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então ele é um exemplo e é o alvo, né? É o objetivo a ser alcançado por todos. Então ele é o modelo. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Então ele é o prumo, ele é o alvo, e nós temos que olhar sempre para ele e imitá-lo em tudo. O textual da lição está em Jeremias 3,15, que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então Deus promete, né, uma liderança que seja eficiente, que seja inteligente, que saiba apacentar, que saiba cuidar, que tenha um conhecimento do amor de Deus para transmitir esse amor às pessoas, no caso, às ovelhas, né, que são os crentes em geral. Então nós vamos ver que Deus é um Deus cheio de amor e de misericórdia, e Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos abençoar. Então Ele é um pastor que guia, é um pastor que protege, é um pastor que acolhe a cada um, que procura aqueles que
se perdem, aqueles que se entristecem, aqueles que estão caídos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos. É um pastor que está sempre dando alimento, o melhor alimento possível ao seu rebanho. É um pastor que congrega todos, né? E está sempre protegendo, guardando a todos. Então devemos entender que o ministério pastoral não é uma profissão, é uma vocação. Então o pastor tem um chamado de Deus e uma capacitação de Deus para ser um pastor. Então, numa sociedade onde precisa haver solidariedade, amor, ética, é importantíssimo o trabalho do pastor, que ele vai transmitir isso a todos no seu cuidado pastoral. Se não houver um pastor realmente chamado, vocacionado, se não estiver um pastor em comunhão íntima com Deus, então haverá aí uma brecha para o pecado, para a entrada do pecado, para o secularismo, para a apostasia. Então o pastor está ali com a mão firme, né? Todo o tempo ali prestando atenção nas ovelhas. O pastor é aquele que você pode olhar assim, às vezes ele está lá escrevendo, porque ele olha o lugar onde cada um se assenta, ele sabe quem faltou. E ali então ele vai anotar, fulano de tal faltou. Aí eu vou ligar para ele, vou visitá-lo, vou ver o que está acontecendo. Então o pastor é isso, ele está sempre procurando as ovelhas, sempre tentando de todas as maneiras ajudar o caminhar das suas ovelhas. Então a nossa lição de hoje está dentro da teologia pastoral chamada. E isso abrange tanto a parte teórica quanto a parte prática do ministério pastoral. Vamos à palavra introdutória, que diz assim: em um contexto de caos e profunda crise na história do povo de Israel, o Senhor usou o profeta Jeremias como mensagem de fé e esperança por meio da seguinte declaração: e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Então veja que Jeremias era o profeta que estava ali na parte sul de Israel, em Judá, mais propriamente em Jerusalém. E o que estava acontecendo? O povo tinha entrado na idolatria, não tinha mais conseguido sair. Deus se zangou com o povo, prometeu o juízo, que eles seriam deportados, que Jerusalém seria destruída. E aí tinha ali os vários falsos profetas dizendo: não, aqui está o templo, Deus não vai destruir Jerusalém, Deus não vai fazer isso de jeito nenhum. E o profeta Jeremias foi usado por Deus ali para trazer uma mensagem de juízo sobre esse pecado de idolatria que eles estavam vivendo. E Deus já tinha determinado que haveria então a invasão da Babilônia e eles seriam levados cativos. Deus então envia a mensagem que eles deveriam se entregar aos babilônios, porque não tinha jeito, o juízo estava determinado. Mas eles não acreditavam. Começaram então a maltratar Jeremias, amarraram Jeremias, prenderam Jeremias, depois lá ainda colocaram Jeremias num poço. Veja só, o profeta sofreu como se fosse a mensagem dele, mas Deus estava trazendo a mensagem de juízo. E Deus, então, através de Jeremias, está dizendo que os pastores, aqui, quem são os pastores? São os líderes do povo. Aí inclui o rei, né, os sacerdotes, os profetas. Todos os líderes não estavam cuidando do rebanho que foi confiado a eles, que era o povo. Então o povo caiu na idolatria porque os seus líderes também estavam na idolatria. E aí Deus entra com juízo sobre eles e diz para eles que os maiores responsáveis por tudo aquilo eram os pastores, ou seja, os líderes. Mas Deus disse: eu vou arrumar outros pastores que vão apacentar o meu povo. E a mensagem principal é o pastor, que é Jesus Cristo, né? Que vem, como prometido por Deus, trazendo a nós a salvação e dá aos homens o ministério de pastor para cuidar das ovelhas.
Então nenhum pastor pode cuidar das ovelhas como aqueles pastores de Israel cuidaram de suas ovelhas. E as ovelhas foram dispersas, foram levadas cativas para a Babilônia. No tópico 1, o momento atual da história humana. Assim como no tempo de Jeremias, o mundo atual está dominado pela insegurança e por incertezas. O caos social, político e espiritual tem alcançado níveis alarmantes. Assim como Deus decidiu dar um novo rumo à combalida realidade do povo de Israel, hoje, da mesma forma, Ele está no controle da história e continuará levantando pessoas para lidarem com o seu povo, conforme o seu coração e propósito. As pessoas do mundo inteiro vivem dentro de uma bolha de desilusão e falta de esperança. Os acontecimentos políticos mundiais ligaram um sinal de alerta. O mundo precisa de autênticos ministros de Deus. Então vemos aí a realidade, é um caos, Está aí o mundo todo atrapalhado, não sabe mais para onde vai, não sabe mais guardar os bons costumes, não sabe mais nem se existe um Deus, se esqueceram de Deus, não tem temor nenhum de Deus, estão indo de mal a pior, é um caos político, social, a degradação moral atingiu um altíssimo grau, nós estamos vivendo pior do que aqueles que viviam lá no tempo de Noé, pior do que aqueles que viviam em Sodoma e Gomorra, quando as cidades foram destruídas ali. Então a situação está alarmante. Temos pouquíssimos crentes verdadeiros, fiéis a Deus, e muito poucos os que conduzem, que podem orientar, aconselhar, ajudar esses poucos que ainda seguem a Deus. São raríssimos os autênticos ministros de Deus, os autênticos pastores que dão a vida pelas ovelhas. No tópico 1, subtópico 1, a necessidade de líderes que sejam fiéis. A fidelidade a Deus e às pessoas é uma das características mais evidentes de um pastor segundo o coração de Deus. Tal virtude faz parte da grandeza de espírito do ministro que age segundo o coração do Altíssimo e segundo a natureza do seu chamado. Esta é, sem dúvida, uma grande necessidade atualmente, uma vez que muitos têm se apresentado nos meios de comunicação como portadores de uma mensagem que edifica, orienta e traz a esperança de dias melhores. Então nós vemos aí a multiplicação de líderes, de pessoas que se destacam aí como líderes de igreja, de pastores, de pregadores, de ensinadores, e as pessoas ficam confusas. A quem nós vamos seguir? Quem está certo? Quem está errado? Então a internet está aí superlotada de pessoas que estão dando ensino bíblico, que estão pregando, estão ensinando, estão tentando de todas as maneiras aí se desenvolverem, crescerem na mídia, terem muitos seguidores e muitas vezes acabam ensinando coisas erradas, acabam orientando de maneira errada aqueles que precisam de orientação, que precisam ter um contato mais íntimo com seus líderes, um aconselhamento, precisam cultuar a Deus, precisam ouvir Deus falar com eles, precisam adorar a Deus. Então eles precisam frequentar a igreja. E nós estamos vendo o crescimento de pessoas que não congregam mais. Então o caos está instituído e é preciso haver uma mudança. Agora, é preciso haver presença de Deus na igreja. Nós temos trocado a presença de Deus por coisas que atraem as pessoas, como música, pregadores que são verdadeiros artistas, Mas a presença real de Deus cada vez fica mais rara. Aí os dons espirituais praticamente desapareceram da igreja. Então as manifestações sobrenaturais de Deus, que sempre
atraíram multidões para Deus, que comprovam a presença de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Isso tem desaparecido da igreja cada dia mais e o evangelho tem sido pregado, ensinado, baseado em humanismo. Pessoas é que se têm destacado e não Jesus Cristo. Então aqueles que estão assistindo os vídeos, às vezes congregando, estão mais atrás de pessoas do que de Deus. Conseguem ver pessoas inteligentes, sábias, que sabem pregar, que sabem cantar, que sabem tocar, que sabem dançar, mas não têm tido um verdadeiro encontro com Deus. Falta essa presença real de Deus. Subtópico 2, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Jeová não está insensível ao momento presente, ele continua cuidando do seu rebanho. No tempo oportuno, o Senhor escolherá pessoas e as colocará em posições estratégicas para trazerem consolo, conforto e libertação ao seu povo. Então vemos que Deus está de olho e Deus está providenciando uma mudança que é importantíssima e urgente. Então cremos que já vai acontecer uma mudança radical na igreja. Nós estamos esperando um avivamento, porque o momento de caos, de guerra, de pandemia, de tudo mais, está acontecendo. Então é necessário o quê? Um avivamento. É urgente, então, que aconteça um grande avivamento para ver um despertamento do povo de Deus. Tópico 1. Subtópico 3, os critérios de escolha. A Bíblia recomenda que as pessoas a serem colocadas em posição de condução do povo de Deus sejam a priori provadas. O apóstolo Paulo faz uma referência muito rápida a Apeles, enviando-lhe uma saudação e distinguindo-o como obreiro aprovado em Cristo, Romanos 16:10. A pessoa aprovada em Cristo é a que foi submetida a um teste e, ao final, alcançou avaliação positiva. Refletindo sobre este assunto, o apóstolo Paulo declarou: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Pastores, segundo o coração de Deus, são ministros aprovados pelo Senhor Jesus e pelas pessoas, recrutados para a missão de pregar o Evangelho, Mateus 28, 19 e 20. Eles são também apacentadores, com a voz profética de paz e segurança para esta geração. Então veja, não é fácil encontrar um homem de Deus. Nós procurarmos hoje, fica difícil, né? A pessoa fala assim, me mostra aí um homem de Deus, realmente um homem de Deus. Então fica difícil de encontrar, porque o homem de Deus tem que ser aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que ouve a voz de Deus falar com ele, é aquele que conversa com Deus, é aquele que é usado por Deus também. Então ele deve ser um imitador de Jesus Cristo. Veja aí, Pedro era um imitador de Jesus. O que Jesus fazia? Pregava, ensinava e curava todos. Pedro fazia isso. Como é que era o ministério de Paulo? Mesma coisa, imitador de Cristo. Pregava, ensinava e curava todos. Então são imitadores. E hoje dificilmente nós vamos encontrar alguém com as características aí de Jesus Cristo, de Pedro, de Paulo. Então nós temos que colocar novamente como prioridade o estudo da palavra de Deus, o jejum e muita oração, que é assim que foi no princípio da igreja e que deve permanecer. Então os líderes de hoje precisam se consagrar mais, se entregarem mais a Deus e deixarem as coisas do mundo, as coisas seculares, os trabalhos diversos do mundo e se dedicarem mais ao estudo da palavra de Deus, ao jejum e à oração. Assim eles poderão ajudar mais ao povo. Assim também eles mostrarão Jesus às pessoas e não a si mesmos o que eles têm, não. Porque preciso é mostrar Jesus para as pessoas. Então o que a igreja faz? A igreja confirma o ministério que já está vendo acontecer na vida da pessoa.
Não é chamar uma pessoa para depois colocá-la no ministério. Não. Nós vamos apenas o quê? Confirmar o ministério que Deus já deu. Então a pessoa já está pregando, já está sendo usado em milagres, em curas, em dons. A pessoa já é um visitador, já é um evangelizador, já é um ensinador. Então ele já é. Nós vamos confirmar o ministério porque Deus já escolheu essa pessoa. Vamos então ao tópico 2, pastores segundo o coração de Jeová. Deus prometeu por meio dos profetas Jeremias que daria ao povo pastores com uma marca distintiva, ou seja, pastores conforme o seu próprio modelo. Há uma lista de qualidades que identificam um pastor segundo o coração de Deus, tais como conhecimento das Escrituras, 2 Timóteo 2,15, sensibilidade, empatia, amor e prontidão para acolher o próximo, Romanos 15,7, capacidade e intrepidez para pregar e conduzir pessoas a Cristo, Provérbios 11,30, idoneidade para ser um exemplo a todos, 1 Timóteo 4,12, capacidade para aconselhar e ensinar, Romanos 12,7. Então, quando Deus promete dar pastores segundo o seu coração, então ele está se referindo exatamente aos pastores, aos líderes da igreja. Então ele fala sobre o pastor que é Jesus Cristo e fala então dos pastores que o próprio Jesus Cristo coloca sobre a igreja. Se nós olharmos Efésios 4,11, lá tem os ministérios dados por Cristo à igreja, ou seja, homens dados por Cristo à igreja. Então é ele quem escolhe, ele quem vai colocar esses pastores. E esses pastores são capacitados pelo Espírito Santo para exercer a função, então, de pastores. Paulo escrevendo tanto a Timóteo quanto a Tito e também Pedro, falam sobre as qualificações desses líderes, desses pastores. Também Paulo em Romanos cita algumas qualificações. E nós vemos aí também Provérbios 11 falando. Então, são homens dados à igreja que vão cuidar do rebanho. Vamos ler em Ezequiel 34 como não deve se portar então o pastor. Muitas vezes, para sabermos como nos portarmos corretamente, devemos saber como não nos portarmos. Veja aí. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão.
E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Versículo 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então vemos aí o que o pastor não deve fazer. E vamos estudar agora mais detalhadamente sobre essas qualificações dos pastores, dentre as quais nós vimos aí conhecimento da Sagrada Escritura, sensibilidade, empatia, amor, prontidão para acolher o próximo, capacidade e intrepidez para pregar e conduzir a pessoa a Cristo, idoneidade para ser um exemplo a todos, capacidade para aconselhar e ensinar. Então todas essas são qualidades de um bom pastor, de um pastor que dá a vida pelas ovelhas, que quer realmente conduzir o rebanho à vida eterna. Tópico 2. O tópico 1, Deus é o pastor dos pastores. Uma das figuras de linguagem que a Bíblia atribui a Deus é a de um pastor carinhoso e um guia confiável. A profecia de Jeremias é emblemática ao dizer que a escolha dessas pessoas seria segundo o protótipo divino, ou seja, segundo o seu coração. No Salmo 23:1, Davi expressa-se da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para o salmista era confortável viver debaixo da proteção e cuidados do sublime pastor. A partir dessa figura de linguagem, pode-se inferir algumas características da função pastoral. O pastor é aquele que orienta, protege, provê, ampara e guia o seu rebanho a verdes pastos e às águas tranquilas. Ao mesmo tempo, suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem-no e seguem sua firme e terna liderança. Então veja que é Deus quem vai prover os pastores. É Deus quem vai escolher. E ele escolhe aquele que vai imitar a ele, que vai exercer uma função de um pai cheio de amor, de misericórdia, que tenha muita paciência, né? Que possa ouvir, que possa aconselhar, que possa também curar. Então Davi diz que quando o Senhor é o pastor, nada faltará. Então ele vai suprir, o pastor supre as necessidades das ovelhas. Então ele está sempre visitando, está sempre aconselhando, está sempre ajudando de todas as maneiras para que o rebanho chegue ao fim determinado por Deus, que é a vida eterna com Deus. Fim aí não é final de acabar, é o objetivo, né? Aí o fim é o objetivo a ser atingido. Então, o pastor deve cuidar para que todo o rebanho seja salvo, para que ele possa entregar esse rebanho a Jesus Cristo quando ele vier buscar a igreja. Não pode deixar que nenhuma das ovelhas se perca. Então ele está todo o tempo ali orientando, protegendo, né? Educando. Ele está todo o tempo fazendo tudo o que for possível fazer para que aquelas ovelhas todas sejam entregues ao pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Tópico 2, o trabalho do pastor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, Deus apresenta-se como quem assume o papel de pastor do seu povo. Seu trabalho consistiria em encontrar as ovelhas dispersas, livrá-las perdidas, apacentar todo o rebanho e cuidar dele, dedicando atenção especial às ovelhas mais fracas e doentes. Esse retrato do pastor que, com amor sacrificial, vai em busca da desgarrada, Ezequiel 34:12, é notadamente observado na parábola da ovelha perdida, Lucas 15:4. Isso ilustra claramente as qualidades ternas e amorosas do Deus do Antigo Testamento, o que lança por terra qualquer alegação sobre a diferença entre o Deus da Antiga Aliança e o Deus amoroso e pleno em graça do Novo Testamento. Salmos 78, 52, 53, 79, 13, 81, Isaías 40, 11, 49, 9 e 10, Jeremias 31, 10. Era antiga a preocupação de Deus em relação aos cuidados com o seu povo. Em uma época de dispersão das ovelhas pelos maus líderes, o Senhor falou que levantaria sobre elas pastores que as apacentariam. Assim nunca mais temeriam, nem se assombrariam.
Jeremias 23, 3 e 4. Então veja que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, ou da Nova Aliança é o mesmo da Antiga Aliança. É um Deus amoroso, é um Deus que cuida dos seus, que protege, que livra de todo mal. Ele diz: eu não te desampararei, eu jamais te deixarei, jamais te desampararei. O problema é que eles viviam em idolatria. Quando eles adotavam outro Deus no lugar de Deus, então Deus trazia juízo sobre eles. Continua a mesma coisa. Deus é o Deus daqueles que querem servi-lo, daqueles que o adoram em espírito e verdade, daqueles que aceitam a Jesus como Salvador, Senhor. É o Deus daqueles que se aproximam dele, sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Se aproximam dele com fé, com confiança. Então é o Deus todo-poderoso, mas o Deus todo-amoroso. Agora, ele não pode adotar a mesma atitude que adota com os seus, com as suas ovelhas, e tratar da mesma forma os lobos que querem matar as ovelhas e querem destruir as ovelhas. Então nós temos que analisar, não é? E vamos ver, olha, as nações que adoravam outros deuses e que não queriam o Deus verdadeiro, essas é que foram destruídas. Quando Israel, quando Judá foram levados cativos, tudo isso Deus fez para quê? Para os corrigir, para os fazer ver que a idolatria, a adoção de outro Deus, era prejudicial a eles. Então, Deus sempre os amou e continua amando-os, assim como nos ama. Agora, temos que estarmos com Deus, não podemos adotar outro Deus. Então a promessa de Deus é sempre que o dia que vocês se arrependerem, se voltarem para mim, deixarem os ídolos, deixarem os pecados, estou pronto para receber vocês e abençoar vocês. Não foi o que aconteceu com os judeus? Foram para a Babilônia cativos, voltaram para a terra, Deus novamente deu a eles a nação onde eles moram hoje. Agora, eles aprenderam a lição, não podem viver na idolatria. Tópico 2. Tópico 3, os desafios do ministério pastoral. O cenário e as circunstâncias vividas pelo profeta Jeremias não eram dos mais animadores. Falsos pastores haviam destruído e dispersado as ovelhas do pasto do Senhor. A metáfora é perfeita, pois os maus pastores formavam a liderança representada pelos sacerdotes, falsos profetas e reis. Todos eles estavam em falta com o povo, pois levaram-no à idolatria e à dispersão. O Senhor exige a prestação de contas dos que têm autoridade espiritual sobre o seu povo. Portanto, Jeremias declara que ele levantaria uma nova geração de reis, a qual defenderia o bem-estar da nação e a sua vontade, acima dos desejos e interesses pessoais de tais reis. Pela primeira vez nas Escrituras, Deus revela-se como Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Jeremias 23, 6. Então veja, no contexto aí de Jeremias, Deus então já tinha esgotado as tentativas de fazer o povo se voltar para ele, de se arrepender, de deixar a idolatria. E Deus determinou o juízo. Não tinha mais como voltar atrás. Tinha já determinado o juízo, porque eles não se converteram, não se arrependeram. E os seus líderes, que são chamados pastores, né? Que aí no caso são quem? Aí, ó, os sacerdotes, os profetas, os reis. Os seus líderes estavam todos vivendo na idolatria. Se você pegar, por exemplo, o livro de Ezequiel, você vai ver que Deus leva Ezequiel lá no templo e mostra para ele, olha aí. Alguns estão adorando aqui uma imagem de ciúmes. Outros estão adorando o sol. Olha aí. Outros estão adorando aí figuras nas paredes. Olha aí, as mulheres estão chorando por tal muso. Veja a situação. Então não tem jeito. Eles têm mesmo que serem mortos e os que restarem serem levados para a Babilônia. Presos mesmo. Não tem outra solução. Eles estão vivendo na idolatria. E veja
que os líderes eram os principais. Por quê? Porque eles poderiam influenciar o povo. Olha lá, quando entrava um rei que adorava a Deus, que queria destruir a idolatria, olha só o que acontecia com todo o país. O povo se convertia, o povo se alegrava, o povo comemorava as festas do Senhor, Deus abençoava, eles prosperavam, estava tudo bem. Veja aí no caso de Josias, que aí foi quebrando aquelas imagens de escultura, destruindo toda a feitiçaria, idolatria em Israel. Veja a prosperidade, veja aí como é que o povo andou naquele tempo abençoado por Deus. Todos estavam felizes, alegres, estavam acabando com a idolatria. Mas durou pouquíssimo tempo. Depois de Josias começou tudo de novo. Então era assim, entrava um rei bom e Deus abençoava. Entrava um rei idólatra e Deus amaldiçoava. Sempre foi assim. Então bastava uma geração olhar a outra geração, ou seus parentes, ou o tempo que era um outro rei idólatra que dominava sobre eles. E eles iam ver a diferença. E eles poderiam ver claramente quem eram os verdadeiros profetas e os falsos. Sempre os falsos estavam apoiando aqueles reis que viviam na idolatria. E os sacerdotes, mesma coisa. Quando eram os governantes idólatras, eles também caíram na idolatria. Então Deus promete que vai mudar essa situação. Quem é que vai governar sobre eles 1000 anos? O próprio Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 4, características do ministério pastoral. O ministério pastoral envolve chamado, paixão, comprometimento e preocupação no que tange a condução sábia do povo de Deus. Muitos se auto-intitulam pastores ou foram alçados ao posto pastoral sem possuir as qualificações bíblicas exigidas para o exercício da função, tanto as listadas na passagem do profeta Jeremias, quanto as descritas pelos apóstolos Pedro, 1 de Pedro 5, 1 a 4, e Paulo, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 7 a 9. Um número grande de homens e mulheres investidos do título pastoral encontram-se muito distantes da Missio Dei, missão delegada por Deus aos seus servos ou servas, pastores, pastoras. A missão pastoral envolve, entre outras, as seguintes atividades: coordenação dos ministérios de administração da igreja local, educação do povo em amor para a vida na fé, Romanos 1,17, uso correto da humilha, ou seja, capacidade de comunicar a palavra de Deus, acolhimento e visitação às pessoas em suas necessidades, exercício da voz profética e da intercessão pelo povo. Então veja, chamado, paixão, comprometimento, preocupação com o povo de Deus, com a ordem da igreja, com o progresso da igreja, com a multiplicação do povo de Deus, com o aprendizado do povo, com a comunhão desse povo com Deus. Então nós temos aí várias listas, dizendo as qualificações. Aí nós temos Jeremias falando, aí temos no Novo Testamento aí, Pedro falando sobre isso, Paulo falando sobre isso. Então são exigências, qualificações que devem ser cobradas quando se vai colocar alguém para ser um líder da igreja. Agora tem outra coisa, a Bíblia diz que devem ser testados. Então não deu certo, retira. O problema é que quando não dá certo, ainda insistem em deixar a pessoa continuar. Então, funções pastorais existem e devem ser obedecidas, cumpridas. E o pastor tem muita coisa para ele cuidar, muita coisa para ele fazer. Ele tem que estar ocupado na obra de Deus. Vamos ver mais, então, essas qualificações. Veja aí, coordenação dos ministérios e administração da igreja local. Veja só. Então, ministérios, são 5 os ministérios. Olha, o corpo nosso tem 5 sentidos, assim também os ministérios são 5. Então, o corpo de Cristo é a igreja, e esses 5 ministérios têm que estar funcionando na igreja para que a igreja funcione corretamente. Tem muito pastor que ele quer ser os 5 ministérios ao mesmo tempo. Não tem jeito, não vai dar certo isso. Então, vai se sobrecarregar e vai fazer um trabalho ruim. Às vezes ele pode até ser bom em uma coisa, mas vai ser ruim nas outras 4.
Então ele deve delegar poderes, deve delegar funções. Então são 5 ministérios aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses 5 ministérios devem funcionar dentro dos seus atributos, das suas funções. Aí tem que haver uma administração, não é o pastor que vai lá administrar tudo. Ele tem que ter pessoas que vão fazer isso. Então ele deve organizar, escolher pessoas que vão. Olha lá, um vai ficar na secretaria ali recebendo dízimos, tem os que recolhem as ofertas, tem o outro que cuida lá da parte de construção, tem o outro que cuida da parte lá do departamento, né? Departamento da família, tem de escola bíblica dominical, tem lá dos jovens, tem da música e assim por diante. Aí tem a parte da educação do povo em amor para a vida na fé, como está em Romanos 1,17. Então a parte da educação do povo é aquele estudo, aquele ensino que traz a edificação, a consolação, a exortação do povo para que vivam na fé. Então deve ser feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, procurando sempre melhorar a condição das pessoas, melhorar a intimidade das pessoas com Deus. Aí uso correto da humilha, ou seja, capacidade de comunicar a palavra de Deus. Então todo pastor é obrigação dele saber ensinar a palavra de Deus, isso é evidente. Então ele deve ser um homem de leitura e estudo da palavra de Deus. Acolhimento e visitação às pessoas em suas necessidades. Então, olha, receber pessoas na igreja, né? Acolher essas pessoas, quem precisar de ser acolhido. Visitar, é uma coisa que foi muito deixada de lado. Precisa haver visitação, isso aí é direto. Um pastor precisa muito exercer essa função de visitação. É lá nessa visitação que ele vai conhecer melhor a sua ovelha, os problemas que ela enfrenta, né? É lá. Então deve o pastor sempre visitar. Sempre o pastor com a sua esposa. Aí devem visitar as pessoas, tanto os doentes quanto aqueles que têm problema conjugal, né? Quanto aqueles que estão passando necessidades. Então, o pastor sempre deve visitar. Exercício da voz profética e da intercessão pelo povo. Então o pastor sempre deve estar em oração e jejum. Sempre ele deve praticar isso. Então o pastor sempre passa pelo menos aí, mas pelo menos assim, se não for nada, pelo menos 1 hora de oração por dia. Isso aí é imprescindível no ministério pastoral. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Então pelo menos 1 hora, né, de oração todos os dias. Aí procurar ser guiado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra vinda diretamente de Deus, uma mensagem diretamente de Deus, que vai ajudar as pessoas a conhecerem melhor a Deus. E o pastor sempre é aquele que está intercedendo pelas suas ovelhas, intercedendo pelo povo, sempre buscando aí ajudar as pessoas quando elas estão passando por qualquer problema, ajudar em oração também, para que Deus interfira, para que Deus age ali e oriente essas pessoas corretamente. Vamos ver o tópico 3, a dignidade do ministério pastoral. O pastor precisa ser alguém consciente do valor, honra e nobreza do seu chamamento. Nada mais importante do que servir a Deus na ministração da sua palavra e dos seus propósitos eternos. Entretanto, alguns, por desatenção, descuido ou intencionalmente, agem na contramão dessa posição de autoridade e elevado respeito. Então veja que o próprio pastor, muitas vezes, não se dá o valor necessário. Então ele não considera o ministério pastoral com a importância que ele tem. Então o pastor deve valorizar muito essa função e saber que é uma função de estreita relação com Deus, de estreita paternidade. É estar ali exercendo a paternidade de Deus sobre o rebanho, no cuidado desse rebanho. Então é uma posição de muita honra, de nobreza, de importância extrema. Imagine, o pastor está ali ministrando a palavra de Deus. Olha, é uma dádiva muito grande de Deus para nós,
nós podemos falar alguma coisa sobre Deus, ensinar alguma coisa sobre Deus, pregar sobre Deus. Imagine, Deus é o Senhor de tudo, de todos, está no controle de tudo. Nós podemos falar, até falar o nome Deus já é uma coisa importantíssima. Imagine ser um pastor representando Deus numa igreja. Então nós estamos vivendo uma época, né, que muitos pastores não têm assim nem a menor condição de ser pastor. Então estão aí, parece que para se divertirem, para brincarem, né? Então temos que valorizar mais essa função do pastor. O pastor deve ser exemplo para todos. E exemplo de oração, de jejum, de vida santa. Tópico 3 do tópico 1, esclarecimentos sobre o ministério pastoral. O ministério pastoral não deve ser visto como profissão, trata-se de uma vocação, um chamado. É legítimo que o ministro receba um salário digno para o sustento da sua família. No entanto, o serviço pastoral não pode ser encarado como emprego, tampouco como meio de enriquecimento. Veja Juízes 18:4. Também não deve ser visto como uma simples delegação humana, Romanos 9:16, ou motivado por vontade própria, Juízes 17, 7-9. O ingresso ao ministério ainda não pode ser fruto de decisões humanas, seja da parte do consagrado ou da parte de quem o consagra, Juízes 17, 10-12. Então, o ministério de pastor não é uma profissão em si, né? Lá no mundo, é claro que lá no mundo, quando coloca lá uma ficha, profissão, aí você coloca lá pastor, porque eles não vão compreender que o pastor não é uma profissão, mas lá para o mundo é. Até na igreja, né, se você vai preencher uma ficha e você está lá profissão, né, como você trabalha exclusivamente para Deus e é um pastor, você coloca lá pastor. Mas o pastor não é uma profissão. Então é um chamado de Deus, é um cargo, né? É aí um ministério. É claro que existe o ministério, que é quando Jesus escolhe alguém para ser pastor, e existe o que nós chamamos de ministério eclesiástico, que são pessoas escolhidas por outras pessoas. Não foi Deus que escolheu. Então, a pessoa estava ali na igreja, né? Ele foi diácono, foi presbítero, foi evangelista e tal. De repente, então, ele é chamado para ser pastor por um outro pastor. Às vezes o pastor presidente chamou um pastor para ser pastor. Então, ele foi colocado por esse pastor. Quando é Jesus que coloca, então, a pessoa já é um pastor, já está exercendo o ministério, ele já foi capacitado pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e aí o ministério, né, o pastor presidente, com o ministério vai apenas o quê? Confirmar o pastorado dessa pessoa, o ministério dessa pessoa. Agora, a grande maioria não é escolhida assim. Veja lá, o apóstolo Paulo foi escolhido para ser apóstolo junto com Barnabé. Os dois são apóstolos. Quem é que chamou? O próprio Espírito Santo. Olha aí, é um chamado direto, mencionado o nome e tudo mais. Eles estavam na reunião de oração e jejum. Então o Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo. Olha aí. Então é um chamado exclusivo de Deus. E o ministério, então, que está em Efésios 4:11, de pastor, é esse chamado direto de Deus. E Deus capacita sobrenaturalmente para que a pessoa exerça o ministério. Agora existe esse ministério eclesiástico, né? Então, temos que tomar todo cuidado com as pessoas que são colocadas nesta função. Porque às vezes um pai quer porque quer que seu filho seja pastor, porque ele é pastor. Isso acontece demais hoje na igreja. E aí acontecem as coisas ruins para a igreja. Uma pessoa que não foi chamada por Deus, não foi capacitada pelo Espírito Santo, não tem condição de ser pastor e é colocado, então, para ser pastor. Isso não pode acontecer, isso tem que parar de acontecer. Tem prejudicado muito a igreja, isso. E eu já vi pastores dirigindo igrejas e que tinham uma família extra. Imagine,
Gente, isso não pode acontecer na igreja. Nós temos que tomar mais cuidado, valorizar mais essa posição de pastor. Então, os líderes, os pastores presidentes, com seu conselho de pastores, devem tomar mais cuidado, devem valorizar mais esse ministério pastoral. Nós não estamos no reinado, onde o filho do rei assumia o reinado no lugar do pai que morreu. Nós já estamos vivendo em reinado. Pastorado não é isso. Ministério de pastor não é isso. Não pode ser assim. Tópico 3 sobre o tópico 2, a responsabilidade de um pastor. O pastor deve lembrar-se sempre disto. A igreja que está sob os seus cuidados pertence unicamente a Cristo, que a comprou com seu próprio sangue. Referindo-se a ela, o Senhor Jesus sentenciou que ele pessoalmente a edificaria. Mateus 16, 18. Sobre os ministros humanos que trabalham em prol da sua edificação e crescimento, o Espírito Santo faz uma solene advertência. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Os pastores devem cuidar da igreja, sendo um exemplo para os seus membros e um modelo para o meio social no qual ela está inserida. Assim, ele conquistará o respeito, a admiração e a simpatia de todos. Atos 2:47. Então, olha, a igreja é de Jesus Cristo. Ela não pertence a nenhum homem. Nós temos visto quantos pastores que se consideram donos da igreja. E eles consideram os membros como escravos, como servos, como empregados dele. Isso é um absurdo. A igreja é de Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo. Ele que está no controle da igreja e deve estar no controle da igreja. Então, sempre deve ser buscada a orientação de Jesus Cristo. O senhorio é de Jesus Cristo. Então, temos que ser humildes diante da liderança de Jesus Cristo e aceitarmos a sua liderança, nos submetermos a esta liderança. A igreja não tem dono humano. O dono é Jesus Cristo. Lembre-se disso. Vamos ler aí, 1 de Pedro 5, 2 e 3, Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vamos ler o versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então veja, o pastor deve cuidar do rebanho, e não é por força, mas é voluntariamente. É com desejo de servir a Deus. E não é por ganância, não é por dinheiro, não é pelo que vai dar de lucro, ou que vai dar de dinheiro, não é procurando carros, fazendas, casas. Não é por avareza, não é buscando lucro pessoal. Está sempre com ânimo pronto, ou seja, animado, alegre, feliz por servir a Deus. E aí dá advertência. Não é como tendo domínio sobre as coisas de Deus. Você não é dono da igreja e deve servir de exemplo para o rebanho. O povo deve olhar para o pastor e ver um santo homem de Deus. E aí, quando Jesus aparecer, olha aí, o pastor vai receber uma coroa de glória lá no tribunal de Cristo pelo seu trabalho que fez, conduzindo o rebanho a Jesus Cristo. É no tribunal de Cristo que se recebe o galardão. Tópico 3, sobre o tópico 3, a rotina de um pastor. A prática pastoral deve levar a marca do amor, mansidão, honestidade, sinceridade de coração e, sobretudo, confiança na fidelidade e provisão de Deus. Dentre outras, o dia a dia de um pastor deve necessariamente incluir algumas atividades. Oração e consagração a Deus, busca persistente de um viver baseado na santidade, abnegação e renúncia, estudo da palavra, prática de tudo que ensina e recomenda ao povo. O pastor dos tempos bíblicos ia à frente de suas ovelhas para guiá-las. Ele não permitia que elas fossem na frente, porque não queria que ficassem vulneráveis aos perigos da caminhada. Os pastores devem conduzir o povo de Deus, protegendo-o para que não se torne refém de acidentes de percurso
ou do inimigo que está sempre à espreita. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Eles devem apacentar o povo alimentando-o com a palavra, para que seja maduro espiritualmente e resistente às provações da vida e tentações. João 21, 17. O próprio Cristo deu exemplo a todos nesse sentido, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. Então a vida prática do pastor deve estar recheada de prestação de serviço às pessoas, de uma vida de servo. Então ele está ali para servir, para ajudar as pessoas a chegarem ao céu. E são várias as situações, várias as dificuldades pelas quais o rebanho passa. Então o pastor tem a obrigação, o dever de estar sempre em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus. Isso é prática diária na vida do pastor. Então, preste atenção, isso é muito importante. Não tem como um pastor exercer o ministério corretamente se ele não tiver na sua vida ministerial essas três práticas: oração, jejum, estudo da Bíblia. Então, oração não é oraçãozinha, é pelo menos, nós colocamos assim, pelo menos 1 hora de oração todo dia, pelo menos. O normal seria pelo menos 3 horas, né? Assim como Davi orava 3 horas, Daniel orava 3 horas, Jesus levantava-se de madrugada para orar, às vezes passava a noite inteira orando. Então, oração é importantíssima. O estudo da Bíblia, né? Os apóstolos disseram, nós vamos nos dedicar à oração e à doutrina, né? Ao estudo e pregação, orientação, ensino da palavra de Deus. E aí o jejum é ensinado em toda a Bíblia. Lá no livro de Joel está escrito, convertei-vos a mim com o quê? Com jejuns, com prantos. Quando a Bíblia diz que a nação será abençoada por Deus, quando eles oram, se humilham, essa humilhação aí é jejum. A vida de um pastor é uma vida de santificação. Ele tem que ser conhecido como homem de Deus. Então veja, quando ele é realmente o homem de Deus, ele é usado por Deus. Deus confirma o ministério. Olha lá, Jesus foi confirmado por Deus, autenticado o seu ministério por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Paulo diz, o meu apostolado entre vós foi confirmado, autenticado por Deus. Com que? Sinais, prodígios e maravilhas. Então, quando um homem é homem de Deus, Deus confirma o seu ministério. Tópico 4, ética ministerial. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4,17, adverte: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Um dos maiores desafios de um obreiro, tendo em vista suas inúmeras responsabilidades no pastorado, é o cuidado de sua vida devocional e familiar, sem se eximir de suas tarefas. O êxito ministerial está na vida particular do ministro, que precisa considerar os pontos destacados a seguir. Então veja, receber o ministério do Senhor é um ministério importantíssimo de pastor. Agora, tem que tomar cuidado, né? Então tem a sua família. Antes da igreja está a família. Primeiro é Deus, segundo lugar é a família. Então, dentro da família, você não pode viver em adultério, você não pode viver em pecado, você não pode ser mau exemplo dentro da sua casa, você não pode deixar a sua santificação, não pode deixar a sua comunhão com Deus, você não pode deixar a oração, não pode deixar o estudo da Bíblia. Você é exemplo, principalmente dentro de casa. Tópico 4. Tópico 1. Seu relacionamento com o Senhor. O zelo pelos negócios do Senhor, da Seara, não pode ser praticado em prejuízo da necessidade de se estar em sua presença, em obediência, temor, reverência, santidade e amor. O pastor chamado por Deus deve possuir um firme comprometimento pessoal com suas crenças e valores. Ele deve investir o melhor do seu tempo na presença de Deus, em quem diz crer e a quem afirma servir. Então não adianta só trabalhar para Deus. Não, nós temos que ter o tempo com Deus, de intimidade com Deus, de conhecimento íntimo de Deus. Então temos que ter um tempo dedicado para a oração, para o estudo da Bíblia, temos que ter ali os dias dedicados ao jejum. Então temos que ter esse contato íntimo e um contato diário com Deus. Trabalhar para Deus é uma coisa,
Conhecer Deus é outra coisa. Tópico 4. Subtópico 2, seu relacionamento com a sua família. Se há lugar em que o pastor precisa ser ético, é dentro da sua própria casa, como marido e pai. Suas mensagens pronunciadas do púlpito não podem entrar em rota de colisão com sua maneira de viver em seu núcleo familiar. Cuidar bem da família, em primeiro lugar, leva à afirmação da fé e ao sucesso e longevidade ministerial. 1 Timóteo 5,8. Então veja que existe uma ética dentro da família. Imagine um pastor que sua família sabe que ele nunca está orando, nunca está lendo a Bíblia, ele não jejua, vive na TV vendo pornografia. Imagine, dentro da família, todos o conhecem como ele não sendo nada de pastor. E aí chega lá no púlpito e quer pregar, quer ensinar, quer exortar as pessoas, sendo que ele não pratica nada disso. Seu relacionamento com as pessoas. O ministério cristão é algo que acontece entre as pessoas. A melhor mensagem é a que é pregada como testemunho de vida. As pessoas que compunham a igreja nos tempos primitivos davam um bom testemunho e por esse motivo passou a contar com a simpatia de todo o povo. Pelo bom trato, respeito e consideração, eles eram bem vistos pela comunidade. Isso abriu uma via ampla para que pregassem o Evangelho de Cristo. Tendo isso em vista, Lucas, o médico amado, declarou: "E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar." Atos 2,47. Então, relacionamento geral com as pessoas. Nós não podemos xingar as pessoas, maltratar as pessoas, comprar fiado e não pagar, né? Mentir, enganar as pessoas. Então, o relacionamento nosso, nós temos que estar sempre pronto a resolver as coisas, a ajudar as pessoas nas suas necessidades, né? Devemos estar sempre prontos a responder quando as pessoas perguntam sobre a palavra de Deus. Sempre devemos estar dispostos, sempre devemos estar ali como amigos de todas as pessoas. As pessoas descrentes precisam mais de nós ainda do que os próprios crentes. Como é que eles vão achar o caminho se nós não pudermos mostrar o caminho? Então nós somos aí sal da terra, luz do mundo. Conclusão: pastores iniciam seus ministérios cheios de entusiasmo e fé. No meio do caminho ocorrem aprendizados, desafios, percalços, sofrimentos, perdas, angústias, ansiedade e até depressão. Nesse momento crítico é necessário ajuda e apoio. No entanto, aquele que chamou é quem garante a vitória na caminhada. É necessário entender de fato que a igreja é, no sentido mais estrito do termo, dele e por ele e para ele. Romanos 11:36. Desse modo, seus desafios, recursos, adversidades, sonhos, planos, alegrias e metas também são dele. Que o Senhor continue provendo para o seu povo pastores segundo o seu coração. Então veja, começar é fácil, né? A pessoa está ali a todo vapor, né? Está animado com o trabalho, está pregando, está ganhando almas, está ali em contato com as pessoas, está uma bênção o trabalho. Mas aí vem os problemas, as dificuldades, né? Vem aqueles que se levantam contra o pastor, então vem as críticas, né? Vem as perseguições, vem problemas familiares, vem tanta coisa na vida de um pastor, né? Muitas vezes o pastor sofre muito. O pastor é aquele que tem que guardar segredos, né, das pessoas. O pastor tem que pegar suas mágoas ali e tirar aquilo do coração. Quantas vezes o pastor é ofendido, maltratado, xingado, né? Quantas vezes falam, inventam coisas a respeito. Então, ele tem que ser essa pessoa que vai absorver isso e lançar sobre Jesus. O que diz a Bíblia? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então o pastor é essa esponja, né? Ele puxa tudo isso para ele, lança sobre Jesus, deve viver de maneira que ele esteja bem em comunhão com Deus. Então ele poderá passar por tudo e ser vitorioso, ser feliz. Mas é preciso ter essa comunhão íntima com Jesus. Ele deve ter certeza de quem o chamou. Certeza do chamado é muito importante. Quantos pastores
vivem aí numa preocupação tão grande de perder sua posição, o seu ministério, a sua igreja, como se fosse dele, como se o ministério fosse ele que tivesse inventado, que não foi recebido de Jesus. Não, fique tranquilo, fique em paz, sossegado. É Deus quem te chamou, Ele que te capacitou, Ele que está por detrás de tudo e no controle de tudo. Ninguém vai te tomar o que Deus te deu. Não se preocupe, fique tranquilo, fique em paz. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Exerça o seu ministério. Vamos orar agora. Você que está nos ouvindo, se você deseja entregar sua vida para Deus agora, aceitando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Peça perdão a Deus pelo seu pecado, por todos os pecados que cometeu e creia em Jesus agora como único Salvador e Senhor. Você que está com o ministério em dificuldades, creia agora. Jesus te ajuda. Entrega tudo isso a Ele, todas as suas ansiedades, preocupações, lança sobre Ele. Ele vai te ajudar. Tenha mais contato com Jesus e Ele vai te ajudar a ser um grande líder na obra de Deus. Você que está doente, está enfermo, quantos líderes, quantos pastores estão doentes, estão enfermos, precisando de oração, precisando ali de alguém pôr a mão sobre ele, para que ele receba a bênção de Deus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados agora. Toma em Tuas mãos, Senhor, esses que agora, Senhor, estão buscando a Tua presença, o Teu amor, a Tua misericórdia. Oh, Senhor, ajuda-os nessas necessidades, Senhor. Oh, Deus, vem sobre eles, traz o perdão, traz o amor, a misericórdia. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, mude a partir de hoje a situação da sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Graças a Deus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura em nome de Jesus. Recebe agora o poder. Recebe o milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você deseja receber aqui os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato comigo e eu coloco lá para você em PDF, PowerPoint, os slides dos estudos. Aí o telefone 99951520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor.